A fisioterapia é uma profissão muito ampla, com muitas áreas de atuação, e Uhum. hoje cada vez mais. Mas o que o ser humano está hoje em dia é com a inabilidade emocional de olhar para dentro. Então o impacto que aquela situação vai acontecer em você, ela é individual. Então pode ser no fígado, pode ser no estômago, pode ser no intestino, pode ser na fáscia, então ela é bem individual. Então você vai por isso que na sessão de micro a gente vai identificar a causa, aonde o seu corpo foi impactado, que ele não conseguiu resolver, e aí a gente vai mostrar essa informação através de toque, para que o corpo consiga se organizar. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino, e eu já estou muito feliz com a sua audiência. Hoje nós estamos sentadas de frente de uma pessoa muito especial, que tem uma profissão incrível, capaz de desbloquear a sua vida em uma sessão. Você acredita que isso é capaz? E é possível? Eu realmente acredito e eu tenho certeza que a Tainá Vareschi vai abençoar a sua vida, como já tem abençoado a minha vida. Tainá, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Um momento muito especial de compartilhar o conhecimento, né. Exatamente. Como é bom poder a gente ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, né, Hum. Tainá? Todos nós já estivemos sentados na cadeira de alguma escola, né, aprendendo alguma coisa e hoje ter a oportunidade de compartilhar conhecimento é algo que me deixa muito feliz. Você é assim também? Muito, eu já tive a oportunidade de dar algumas aulas em pós e é muito legal ensinar. Uhum. É gostoso, né? Tainá, você é fisioterapeuta formada pela Universidade Estadual de Londrina. E também tem um aprimoramento em fisioterapia traumato-ortopédica na FAMERP, tem a especialização em osteopatia e eu acredito que a sua última especialização é a especialização em microfisioterapia. A fisioterapia é uma profissão que ela sempre agrega com a minha, que eu sou personal trainer, mas, existe uma diferença, observação minha, Uhum. entre a educação física e a fisioterapia. Porque geralmente as pessoas relacionam a fisioterapia à dor ou lesão, e Uhum. aí ela cria uma barreira, né, tipo: "Não quero ir para a fisioterapia, porque eu não gosto, porque é chato, porque eu machuquei", né, ou "Não quero ir no médico, porque o médico vai me mandar ir pra fisioterapia, eu não quero parar o que eu faço". Então, vamos desmistificar o que é a fisioterapia e qual é o papel dela na vida das pessoas. Eu lembrei de uma situação que eu passei na adolescência, que eu precisei fazer fisioterapia, eu nem me recordo o motivo. E eu falava assim, eu estava próximo da época do vestibular e eu falava: "Jamais que eu vou fazer isso na minha vida, jamais que eu vou fazer vou prestar, vestibular para essa profissão". E quando eu lembro que na época, que eu não sou da época da internet, era um caderno que a gente tinha do vestibular, né, e aí você olhava as profissões, as áreas que você podia fazer dentro das profissões, e eu falei: "Nossa, que interessante, dá para fazer muita coisa dentro da fisioterapia". E aí foi quando eu resolvi prestar, prestar o vestibular para fisioterapia. Então, a gente trabalha com reabilitação, né, tanto na parte ortopédica, neurológica, respiratória, trabalha na parte estética, então a fisioterapia é uma profissão muito ampla, com muitas áreas de atuação, e Uhum. hoje cada vez mais. E só que ela tem uma questão que a gente trabalha muito com a doença, né, então o paciente normalmente procura a gente quando ele está doente. Hoje já se tem uma preocupação em trabalhar na prevenção, para não se lesionar, mas, ela é complementar às outras áreas, né, então se você trabalha você atende um paciente e ele vai trabalhar também junto com um educador físico, ou fazer um acompanhamento com o médico, isso é muito interessante, porque com nutricionista, com outras áreas, só agrega para o paciente. Então hoje a fisioterapia ela, eu digo que ela é uma profissão complementar às demais, então Uhum. as demais áreas da saúde, né. Então já mudou um pouco essa questão de só de doença, mas também já se foca um pouco na prevenção. O corpo ele realmente tem a capacidade de autocura, né, a gente já entende que isso não é mais só um conceito filosófico, a ciência cada vez mais tem nos provado isso, mas muita gente acredita que sem remédio ou sem cirurgia o corpo ele não se cura sozinho.
como que a fisioterapia ou a microfisioterapia ou as suas demais especialidades, elas podem, explicar essa capacidade natural que o corpo tem. Então é assim, é que a gente vem de ao longo dos anos, né, com o passar do tempo, a gente foi mudando muito o conceito, mas antigamente eles já usavam, os recursos da natureza, a parte, dia, noite, já para se tratar. Então, por exemplo, quando a gente não tinha internet, não tinha luz elétrica, isso há muito tempo, né, as pessoas acordavam cedo, dormiam cedo, então elas tinham um ritmo de vida diferente. Então, Sim. comiam mais comida. Então, com o passar dos anos, mudou a alimentação, mudou o ritmo de vida. A gente hoje tem gente que troca o dia pela noite, não estou falando no ambiente profissional, né, que algumas Uhum. profissões exigem isso. Mas hoje se mudou muito e as pessoas foram adoecendo. Então a capacidade de se curar, eu gosto de dar o exemplo da gripe, né, que passou 7 dias, se você não tomar nenhuma medicação, fizer repouso e tomar água, você melhora. Quando que você só que quem hoje tem tempo para fazer um repouso de 7 dias para se recuperar? Ninguém. Então a gente utiliza muito dos recursos que a gente tem, que é a medicação. Então ficou mais prático, né, e até porque a população hoje anda ansiosa, você falar parar para se cuidar, as pessoas não querem, elas querem uma cápsula que emagreça, uma cápsula que tire a dor, uma cápsula que resolva todos os problemas, né. Então isso tem mudado, né, tem se mudado com esses anos, então a capacidade de se curar do corpo, ela já vem ela sempre existiu, é que as pessoas pararam de olhar para isso, o corpo dá sinais. Quando você tem uma dor de cabeça, uma dor no pé, ela não começa do nada, o corpo já vem mostrando que a doença vai aparecer. Então a pessoa já perde o sono, ela já às vezes tem um emagrecimento ou um ganho de peso, ela acaba tendo alterações intestinais, ela acaba tendo, respostas no corpo que já conta que ela não tá legal, só que ela não para observar. Ela acaba tomando um remédio no meio do caminho, para resolver aquilo de imediato, e depois quando ela adoece ela fala: "Ai, mas por que que eu fiquei doente?". Então, o corpo já estava tentando se curar, ele foi perdendo essa capacidade de se recuperar no caminho, porque você não parou para olhar o que ele estava dizendo. Então eu Que sempre brin legal, parar para olhar. Quais são os alertas, então, que a gente precisa ficar atentas, de que o nosso corpo está dando um sinal de que alguma coisa vai acontecer? Então a dor é uma delas? A dor é uma delas. Eu gosto muito de explicar para os pacientes, o sistema nervoso autonômico, que é um sistema que funciona no nosso corpo sem a gente, mandar nele. Uhum. Então, respirar, batimento cardíaco, ir ao banheiro, tudo isso funciona automaticamente no seu corpo. Quando esse sistema começa a desregular, é um sinal. Então, a pessoa às vezes tem taquicardia, ela começa a ter o intestino muito preso ou muito solto, ela começa a ter falta de ar, isso são sintomas que esse sistema, que é controlado automaticamente, está desregulado. E ali pode estar começando uma doença, uma patologia, uma disfunção. Então os sinais eles estão ali, aí começa a insônia, ou os pensamentos repetitivos, uma mente muito agitada, a dificuldade de concentração. Então, assim, existem inúmeros sinais que você pode observar no corpo, mas esses sinais que você não controla são os principais, né, que você vai observando. Então, você vai observando: "Ó, hoje eu fui no banheiro, fiquei 3 dias sem ir. Ai, do nada começou meu coração acelerou. Hoje eu não dormi bem". Então, são sinais que você pode começar a observar durante o dia que já mostra que o corpo não está legal. Que interessante isso. Igual você falou, essa quietude que o ser humano não tem mais, né. Uhum, Como a sociedade ela está como que virada do avesso, né. uhum, Quando a gente vem com uma resposta simples como essa, as pessoas falam assim: "Imagina, não tenho tempo mais para isso", né. uhum, Mas só que se você não tiver tempo para olhar para você enquanto você está com saúde, o seu corpo está te sinalizando que alguma coisa vai acontecer, calma, que ele vai te paralisar por conta da doença. Aí você não vai ter escolha, né. Então é melhor você dar uma pausa e se perceber para que não
tenha a necessidade dele te parar e te colocar na cama de um hospital, Uhum. né, para que você realmente ela fala assim: "Ah tá, você não tá entendendo? Então espera ali, vamos ficar ali uns diazinhos de molho que daí você vai entender o que está acontecendo comigo". Extraordinária essa sua visão, essa sua fala. Eu também acredito muito que, o nosso corpo ele tem essa capacidade de se cuidar, mas o ser humano está hoje em dia é com a inabilidade emocional de olhar para dentro. Uhum. É muito mais fácil você colocar a culpa no outro e achar culpados, e com isso você pune inocentes, do que você trazer a autorresponsabilidade e saber se não, a culpa foi sua. E não se sentir pequeno, nem amedrontado, nem pior do que ninguém, porque você errou. Todos nós vamos errar. Mas o que eu acho mais incrível do ser humano é a sua capacidade de poder escolher fazer diferente, né. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a capacidade intelectual de pensar, nós somos os únicos seres pensantes e que têm autonomia na face da terra, mas muitas pessoas perderam o governo e o domínio sobre si, Uhum. né, e a gente precisa, começar a buscar esse autoconhecimento, esse autocuidado, para que você viva na plenitude que hoje é ter saúde, não é mais somente a ausência de doença. E a gente, conseguindo chegar nesse nível de evolução emocional, e aí já vem junto o espiritual e a parte social, você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz e daí não ter que buscar a fisioterapia só porque você ficou doente, mas sim como uma forma de autocuidado, né. Então, assim, não preciso ir lá no consultório da Tainá porque eu estou doente, não, eu vou lá no consultório da Tainá porque eu estou tão bem e ela vai me deixar melhor ainda, né, Tainá. Algumas dores emocionais realmente elas podem se transformar em dores físicas, sim ou não? Sim, deixa eu só voltar um pouquinho. Hoje eu já tenho pacientes que vão no consultório como manutenção, para continuarem se sentindo bem. Hoje eles procuram sem às vezes eu ter agendado, ou sem eu ter eles procuram de livre e espontânea vontade. Inclusive as crianças, às vezes elas pedem para os pais para ir lá naquela tia. Porque elas se sentiram bem e elas querem continuar se sentindo. Então isso é uma coisa que hoje tem. E eu trabalho já faz 15 anos, com saúde, com dor, né. E eu percebo muito no consultório que as pessoas procuram o meu tratamento, às vezes como um último recurso e como se fosse assim: "Olha, eu já fiz tudo, agora" eu ouço essa fala no consultório: "Agora eu quero que você resolva". Aí eu falo: "Espera aí". Aí essa questão da autorresponsabilidade é uma dificuldade que o paciente tem, então ele fica buscando em tratamentos a resolução daquilo que está dentro dele. E aí vem essa questão que a gente começou no início falar sobre a autocura. Então Sim. essa resposta está dentro do corpo dele, só que olhar dói. Então porque quem que é o responsável de chegar àquele ponto? É ele mesmo. Então isso Uhum. é muito interessante. A dor física, ela é assim, ela tem 2 caminhos, eu gosto de explicar, que você pode fazer uma cirurgia, e a partir daquela cirurgia você pode ter uma dor emocional. E ao contrário também, uma dor emocional pode gerar uma dor física. Então, depois de uma cirurgia plástica, vou dar um exemplo da cirurgia plástica extensa, que às vezes a pessoa faz mama, faz abdômen, faz outros procedimentos no mesmo Dia. dia, Uhum. isso pode desencadear após aquilo alterações emocionais, entendeu? Por quê? Porque você trabalhou com membranas, trabalhou com a pele. E na pele, como a pele é o maior órgão do corpo humano e ela guarda informação, a partir daquele evento você pode ter uma alteração emocional, entendeu? Interessante, saber disso, Tainá, porque a maioria das pessoas que busca, vamos falar, da cirurgia plástica em termos de estética, Uhum, ela busca pela estética. uhum, E aí, se ela não tiver então esse conhecimento ou esse olhar, ela pode estar gerando algum bloqueio emocional depois, tipo assim: "Não, sim. eu estava me sentindo feia, e aí eu fiz peito, abdômen, não sei o quê, nã e daí depois de um tempo eu continuo triste". Uhum, sim. Mas não quer dizer que toda cirurgia plástica vai desencadear uma Aham. alteração emocional, mas sim, dependendo de como foi o evento para o corpo e ele não conseguiu resolver, porque assim, tudo que acontece com a pessoa, ela consegue resolver. O corpo tem capacidade de lidar com toda a situação de estresse que você passa. Só que se for em excesso ou for tipo, eu não estou esperando.
e acontece como uma cirurgia plástica extensa, ou como, um acidente de carro, ou como tipo, o estresse do trabalho diariamente, isso pode chegar a um ponto que o corpo não consiga mais resolver, e aí ele vai gerar um sintoma físico ou emocional. Então, quando a gente fala que a pessoa desencadeou aquilo, ela pode ser do físico para o emocional ou do emocional para o físico, então ele tem Então essas 2 vias. sim. Nós estávamos falando, sobre o papel da fáscia, Uhum. né. Isso. Nós, eh, somos um ser único, Uhum. né, eu não sou tipo a mente e o corpo, não, eu sou um ser único. E existe algo que faz uma conexão nesse corpo todo, né. Eu, estudando a educação física, a gente aprende peça, né, então na aula de anatomia você pega pedaços. E aí, quando você vai lidar com o ser humano, ele não é mais aquelas peças. Existe algo que conecta todo esse corpo. E eu fui entender, que essa conexão depois que eu comecei a buscar a parte da inteligência emocional. Porque o que eu via na academia é que as pessoas elas, até treinam por um determinado tempo e daí ela para, ela não dá continuidade, eu não sei se ela já, chegou no corpo que ela queria ou realmente ela não gosta do exercício físico e acredita que isso não é importante. E tem também aquelas pessoas que treinam, treinam, treinam e não mudam. Tipo, você olha assim e fala assim: "Você não faz exercício físico". E depois que eu tive alguns mentores na minha vida, e um deles é o Thiago, e ele falava para mim a questão da face, eu falava: "Que face? Que negócio que é esse? Qual que é a função disso?" Porque eu aprendi peça, eu aprendi músculo, flexão, extensão, o que liga, a articulação, mas só que é mais profundo o corpo humano. E a fáscia é um ser, como que eu posso falar? Por ela ser a conexão, ela faz parte do sistema sensorial, né, então as nossas sensações, sentimentos e emoções, ela registra. Uhum. E quando ela registra algo positivo ou negativo, gera alguma coisa no nosso corpo, né, é Pode isso. também. Então o que talvez aconteça na cirurgia plástica é essa agressão nesse tecido conjuntivo, ele não entende que era porque você queria ficar bem e bonita, ou, né, ou resolver algum problema que você tinha, e aí ele faz esses registros, talvez negativos. É um assunto polêmico a gente entrar em parte de cirurgia, mas vamos explicar, assim, pode ser, tem um corte em várias camadas, não só na face como na pele, Uhum, pode ser usa-se medicamentos, né, para um procedimento cirúrgico você usa anestesia e quanto mais tempo você altera o sistema nervoso autonômico, e uhum. outros sistemas também, e cada paciente é único. Então, assim, existe várias situações dentro de um procedimento cirúrgico, não vamos dizer só a Só cirurgia estético, plástica, cirurgia no certo, geral. mas a gente Uhum. pode usar uma cirurgia, ortopédica, uma fratura grave, que a pessoa ficou bastante tempo lá fazendo o procedimento cirúrgico, então tudo isso pode ser uma agressão. Aonde vai agredir, não necessariamente vai ser na face, pode ser na pele, pode ser em algum outro órgão que sofreu naquele momento, então, vai ser mais pelo indivíduo. Então o impacto que aquela situação vai acontecer em você, ela é individual. Então pode ser no fígado, pode ser no estômago, pode ser no intestino, pode ser na fáscia, então ela é bem individual. Então você vai por isso que na sessão de micro a gente vai identificar a causa, aonde o seu corpo foi impactado, que ele não conseguiu resolver, e aí a gente vai mostrar essa informação através de toque, para que o corpo consiga se organizar. Vamos usar um exemplo meu? Uhum, Eu fiz uma fratura no meu pé em 2016. uhum, Quebrou de eu perder cartilagem, de eu perder o osso, não foi no tornozelo. Então foi tem placa, pino e parafuso e tem aderência, uhum. nessa cirurgia especificamente. De uns tempos para cá, eh, eu tenho um incômodo no paravertebral do lado direito, que é como se formigasse, assim, Uhum. é algo que é surreal, ele incomoda demais. Pode haver uma ligação? Pode haver uma ligação. Então Hum. pode ter uma relação sim, porque o que que acontece, quando você tem o trauma no pé, que você fez toda a parte podendo ou não fazer cirurgia, porque às vezes tem o tratamento conservador, né, em alguns casos, você vai ter alteração, o seu corpo ele vai ter que reaprender
a pisar, vai ter que reaprender a se proteger da dor, muitas vezes ele vai criar uma mesmo que ali não aconteceu, ele pode criar uma resistência à dor, uma resistência no sentido assim: "Se eu pisar vai que dói de novo", então ele já se programa antes para que isso não aconteça novamente, então isso pode mudar todo o seu contexto postural, entendeu, por Entendi. uma fratura à distância, não na região que você está sentindo a dor hoje. Então uma dor de cabeça, ela pode ter começado há 20 anos atrás, quando aconteceu alguma outra coisa com você. Então não necessariamente o local que tá o sintoma é a causa. Então por isso Uhum, que com a técnica a gente consegue, identificar e mostrar para o corpo, porque quem faz todo o trabalho é o organismo, não sou eu. Eu uhum. facilito a recuperação, a resolução daquilo que está acontecendo, mas quem faz todo o tratamento é o seu próprio corpo, é no processo de autocura, então eu estimulo e mostro para ele. Ele sabendo aonde aconteceu, ele consegue tratar. Que extraordinário. Você tem algum paciente que você possa relatar, assim, algum caso ao longo dos seus 15 anos de carreira que te marcou, assim, que, tipo, era uma dor física, mas de cunho emocional ou vice-versa, e que com a microfisioterapia você teve um resultado, assim, tipo, igual essa pessoa falou assim: "Ó, você é a última pessoa que eu vou buscar". Você tem algum caso que você Eu lembra? vou relatar um caso recente, de uma paciente que passou por uma situação específica, na vida, e ela começou a sentir muitas dores, depois daquele episódio. Ela relatou tudo o que aconteceu com ela, né, e depois da sessão, quando eu entrei em contato para ver como ela tinha ficado, ela falou que ela tinha melhorado das dores, que as dores tinham zerado depois que ela tinha feito a sessão. Então, ali foi uma situação emocional que desencadeou as dores no corpo dela e depois da sessão ela se sentiu melhor. Então esse Entendi. foi o caso mais recente que eu me recordo. Mas ao longo dos anos, tiveram vários resultados, várias pessoas que melhoraram. Que nem assim, eu gosto muito de falar, que o paciente pergunta: "A micro resolve tudo?". Não, ela não resolve tudo, ela é um tratamento complementar, mas ela ajuda muito os demais tratamentos a funcionarem. Entendeu? Então, uma medicação a ter resultado, um tratamento nutricional, um tratamento terapêutico, psicólogo, ela auxilia muito, eh, essa virada de chave. Tem até um paciente que eu gosto muito, eu já atendo ele há uns anos, e ele começou com a micro, depois ele foi buscar a terapia e ele fala, assim, que ali foi o início da melhora dele. Hoje o tratamento dele é todo com psicólogo, né, e ele vem uma vez por ano para fazer manutenção. E a gente o start foi quando ele começou com a micro, e aí ele foi buscar ajuda e conseguiu identificar o que ele precisava trabalhar na terapia. Hoje ele é outra pessoa, totalmente diferente. Ah, então a microfisioterapia, ela pode te trazer também clareza naquilo que você está passando? Sim, ela pode ajudar, porque muitas vezes as situações que você passa, durante os dias, vamos dizer assim, que ela vai embaçando a sua percepção, Uhum. o seu julgamento do que é certo e que é errado. Então é como se a gente pudesse resetar, entendeu? Então a gente não trabalha no trauma, a gente trabalha o impacto que o trauma teve no seu corpo. Então é isso que a gente vai trabalhar. Então assim, então a micro, apaga o trauma? Eu trazendo perguntas que trazem muito Aham. no consultório. A micro apaga o trauma? Não. A gente o trauma tá ali, ele foi assim, você passou por uma situação, ele teve um impacto no corpo, o corpo não conseguiu resolver. Estou falando de uma forma bem leiga, né. Uhum. Ele desencadeou uma resposta. O que a gente vai fazer é mostrar para o corpo, ajudar o corpo, a lidar com esses impactos que essa situação traumática aconteceu. Não é que você não vai ter mais ela, mas pode ser que ela não fique reverberando, porque quando a pessoa tem uma situação traumática, ela vai ter alterações fisiológicas, vai ter Uhum. alterações neurotransmissores, pode gerar alterações hormonais. Então isso que a gente vai ajudar o corpo a regular essa função metabólica mesmo. Então, para que o organismo consiga funcionar melhor. Porque se você teve uma situação traumática e você entra em alerta, o seu corpo não consegue relaxar, porque ele sempre acha que alguma coisa vai acontecer. Uau! Ô, Tainá, então as pessoas que têm ansiedade, por exemplo, Uhum. as pessoas ansiosas, geralmente elas estão mais alertas, elas Uhum. relatam que não dorme, que não consegue dormir. Então, quem
tem esse tipo de diagnóstico, vocês também conseguem contribuir para esse olhar, para trazer de volta a pessoa para esse caminho? Sim, a gente ajuda o corpo a regular. Então, por exemplo, se você vou dar exemplos práticos, a pessoa passou por uma situação de assalto. Uhum, Eh, o corpo, se foi uma situação impactante que ela não conseguiu lidar, ela pode entrar em alerta, achando que a qualquer momento ela vai passar por aquela situação de novo. Então, a gente consegue mostrar para o corpo, para ele poder identificar que ela não está vivendo aquela situação de estresse, que ela não parou naquele momento, que ela consegue, voltar para o eixo, para o rumo, entendeu. Então, ela pode auxiliar ela a sair daquilo. Eu dei um exemplo de uma situação bem trágica, uhum. mas, assim, existem outras no dia a dia que podem te deixar em alerta. O seu trabalho, quando tem uma cobrança uma cobrança intensa, quando você vive, tipo, em casa mesmo, com filhos, dependendo da fase que tá, então você fica em alerta para cuidar das crianças. Então tudo isso pode ser situações que deixam o corpo em alerta, né. Dei alguns exemplos, mas hoje o trânsito pode deixar a gente em alerta, uma viagem de avião, tudo isso pode deixar. Entendi. Eh, se o corpo ele pode se curar, né, a gente entende essa capacidade da autocura, por que que algumas pessoas elas sofrem tanto então com dores? Por que que você acredita que o que que impede ela de reverter esse processo? Então, eh assim, todo mundo tem uma bagagem, né, na vida. Então, pra você querer melhorar, fala assim: "Ah, mas eu quero melhorar, e eu não melhoro. Por que que mas se eu quero aquilo", porque tem que ter uma mudança. Então a dor, ela Hum. pode ser uma mudança externa, que você precisa mudar os seus hábitos alimentares, iniciar uma atividade física, mudar a rotina, porque, assim, muitas vezes os pacientes chegam em casa, no consultório, perdão, e fala assim: "Ah, é porque eu durmo mal", mas aí a pessoa vai dormir 11 horas, mas ela não quer 11 horas, 1 hora da manhã, ela não quer mudar a rotina de sono dela. E é importante que a gente tenha igual o bebê tem uma higiene do sono, uma rotina de sono, nós também precisamos ter. Uhum. Então, assim, ela não quer fazer nenhum esforço para melhorar aquela condição dela, entendeu. Hum. Então, assim, muitas vezes as pessoas não melhoram porque elas também não mudam os hábitos. Claro que tem outros fatores, então, assim, muitas vezes, ela toma um remédio, mas não procura outro tratamento, ou ela procura um tratamento e não quer dar continuidade, quantos não começam os psicólogos relatam muito isso, começa a terapia e depois abandona, você acabou de relatar, muitos começam a academia e não continuam, porque acontece muito isso. Às vezes a pessoa está melhorando, quando ela vê que ela vai melhorar, ela para. Porque às vezes ela não quer melhorar 100%, porque aquilo pode trazer um benefício para ela, não um benefício consciente, mas, às vezes ela tem uma atenção em casa que ela não teria se não tivesse doente. Então, às vezes ela não precisa trabalhar, se ela não tivesse doente, se ela não tivesse com dor. Ah. Então a gente tem que olhar vários contextos dentro daquilo. A pessoa também tem que sair do lugar de vítima, né. Sim. Porque o vitimismo é um lugar confortável, quentinho ali, ninguém te atrapalha. "Não, não, deixa eu ficar aqui, porque se eu ficar doente eu não tenho que trabalhar. Deixa eu ficar aqui, porque se eu ficar doente, a minha família vai me visitar". É uma forma de eu chamar atenção. Então, às vezes, a pessoa, ela vive tanto nesse ciclo de vitimismo, de autossabotagem, que ela nem percebe, né, as coisas que está acontecendo, o mal que ela está causando para ela mesma, se ela tivesse realmente saudável, se ela realmente olhasse para ela para se cuidar, para se transformar. E tem pessoas que podem te ajudar muito na questão da sua transformação, que um deles é o doutor Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, é um parceiro aqui do nosso canal. Ele é médico da medicina funcional integrativa e ele trata, o ser humano sem medicamento. Então, se você está buscando autocuidado, autocura, tem o doutor Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, que está pronto para ajudar você. E além do doutor Renato, nós temos também o Card Saúde, que é o seu cartão de benefícios, que ele te proporciona mais de 200 médicos credenciados que te dão desconto nas consultas, tem mais de 30 clínicas credenciadas que você faz exames com descontos, tem cuidado para o seu cachorrinho para pet shop, nos pet shops, tem, clínicas de estética também que te ajudam você trazer
essa beleza, né, que todos nós temos, que todos nós buscamos também. O Card Saúde, que é o seu cartão de benefício em saúde, está aí para ajudar você. Tainá, e para quem nunca fez um tratamento assim, como saber se precisa e se realmente funciona, né? Ainda existe, né, muitas pessoas que só procuram ajuda quando tá no caos mesmo, e às vezes desacreditam. Tipo: "Ah, eu já tentei de tudo, eu já fiz fisioterapia, eu já fiz microfisioterapia", e não fez. O que dizer então para essas pessoas, para mudar essa visão que elas têm, né, e sair dessa situação de piora? Você só voltando à questão anterior que você falou, assim, das causas pode ser o vitimismo, não quer dizer que todo mundo que não melhore a dor seja isso, tá. Sim, sim. Às vezes o corpo realmente não tem condições físicas para se recuperar, por isso que existem inúmeras técnicas que podem auxiliar. Assim, hoje a gente já sabe que a prevenção sempre é o melhor caminho. Então, a micro ou outras técnicas de terapia manual, ela auxilia muito nessa pra que você trate antes de adoecer, porque às vezes você tem uma disfunção, mas não tem a doença ainda, então isso pode melhorar muito, você prevenindo. Então, para essas pessoas que não que: "Ai, mas eu já fiz de tudo", e hoje tem um monte de tratamento, existe muitos recursos, dentro das técnicas, das áreas da área da saúde, então assim, ninguém fez de tudo. E se você fez de tudo e não melhorou, é porque às vezes você não fez o que precisava, não fez o que assim, o que você a sua parte. Uau. Foi só buscar o que o outro serviço poderia oferecer. Então, assim, vou dar um exemplo, você foi no Nutri, mas não seguiu o que ele fez, o que ele te orientou. Você foi no médico e não tomou a medicação que ele falou. Então, assim, você não fez a sua parte. Então, muitas vezes, a pessoa não dá continuidade ao tratamento. E o tratamento, às vezes, leva um tempo, às vezes meses, às vezes anos. Então, tem essa questão muito forte. Então, Uhum. é necessário, partir do paciente, né, de quem quer melhorar, fazer a sua parte. Você está lá com todo o seu conhecimento, né, técnico, toda a sua capacidade intelectual, faz a sua entrega, mas se a pessoa não mudar a ambiência, né, não tiver novas atitudes na vida dela, nada vai resolver, né. Existe igual você falou, a sua parte, a Bíblia fala que a fé sem ação ela é morta, por isso que nós temos que entrar em ação, né, mudar o seu ambiente, mudar as pessoas que estão ao seu redor, porque talvez é o ambiente que está, te adoecendo. Talvez você está perto de pessoas que são tão negativas, que são tão problemáticas, é o que eu cito assim, se você quer começar a fazer exercício físico, mas você só caminha com pessoas que não fazem exercício físico, você vai ser só mais uma. Então, se você caminha com 4 que não faz exercício, você vai ser a quinta pessoa, né. Se você é uma pessoa que não fuma, mas se você só caminha com o fumante, calma que você vai ser o próximo, porque o ambiente tem muito poder sobre nós e nós precisamos, ter esse olhar, parar de achar: "Ai, não, mas é o meu amigo, né, eu não posso, poxa, é o meu melhor amigo". Não, amigos de infância devem ser deixados na infância, se você precisa melhorar. E se você precisa chegar em lugares de adultos, você precisa se conectar com adultos, para que você tenha realmente uma vida de adulto, porque eu vejo quantos adultos estão infantilizados, né, quantos adultos que realmente não querem crescer. E aí não vai ter microfisioterapia, ou educador físico, ou médico que vai resolver sua vida. Você precisa, mudar. Mas o que mais me chama a atenção, igual você falou, às vezes não é nem que a pessoa não queira, né, o estar lá no vitimismo, não é que ela não quer, realmente às vezes ela não sabe. Porque a gente só muda quando nós aumentamos o nosso nível de consciência. Uhum. Se eu sei, se eu aprendo, eu mudo, porque o saber é cognitivo, mas o fazer é emocional. Então, se eu não entro em ação, é porque tem coisas que estão bloqueando as minhas ações emocionalmente. Nós somos seres emocionais, né? Eu vejo, eu sinto e eu faço. Então, eu preciso ter essa noção de que o adulto precisa ter atitudes de adulto. A criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa ser feito. Uhum. Não é É verdade? verdade. Eu gosto assim, ser firme, mas com doçura. Tem coisas que o óbvio precisa ser dito e tem adultos que não estão, vendo o óbvio com tanta clareza, né. E falando em óbvio, gente, é muito importante você entender que a forma como você se apresenta, também fala muito sobre você, né. Como nós somos pessoas muito visuais, e se você está precisando mudar
em algumas áreas da sua vida, talvez entre também a sua parte externa, né, porque primeiro eu te vejo, eu te dou um diagnóstico para depois eu saber do seu conteúdo. Então, existe aqui em Campo Grande a Agiliza Express, que é um centro de beleza especializado em cabelo, unha e maquiagem e o melhor de tudo, sem hora marcada. Então você não precisa mais aí achar que você não tem tempo na sua agenda, que sua agenda está lotada, que você não tem para onde ir, porque existe a Agiliza Beleza Express. É só você ir lá, se arrumar, fazer seu cabelo, sua unha, sua maquiagem, sair de lá belíssima para fazer aquilo que precisa ser feito. Então a Agiliza Express está aí para ajudar você. Tainá, Uhum, você também fez, aprimoramento em trauma, uhum, o a trauma de ortopedia e a osteopatia, uhum. né. Qual que é a diferença dessas técnicas dentro da fisioterapia? Quais são os benefícios e a complementação de cada uma delas? É que assim, a fisioterapia ela tem várias áreas, a neuro, a pneumo e inclusive a ortopedia. Então a minha especialização logo que eu saí da faculdade, foi a trabalhar a parte ortopédica e traumatológica, que é fraturas, dores no corpo, dores articulares, dores musculares. Então eu tive muito contato com esse tipo de paciente. A reabilitação, era uma reabilitação que a gente fazia tanto hospitalar como ambulatorial, nesse ano que eu fiquei em São José do Rio Preto, que eu fiz, aprimoramento na Famerp. A osteopatia eu iniciei no final da faculdade. A osteopatia, ela também trabalha a parte ortopédica? Sim, ela também trabalha a parte ortopédica, mas no caso, assim, a diferença dela é que a gente trabalha a parte mais estrutural, né, diferente da micro, então a gente vai trabalhar mais essas membranas, as fáscias, o músculo, a articulação, a parte óssea também, eh, de uma forma sutil, não é nada agressivo, é bem leve, é uma terapia manual leve, mas a gente trabalha o corpo como um todo. Então, assim, elas não são iguais, mas elas têm o mesmo objetivo, restaurar a capacidade do corpo de se organizar. Então, por Uhum, exemplo, no caso, a pessoa teve uma fratura, teve uma queda, isso pode gerar uma disfunção a partir dali. Estou dando um exemplo, são várias causas. E aí, com a osteopatia, a gente consegue organizar o corpo para que ele, melhore daquela disfunção que aconteceu. Então você recupera essa capacidade do corpo eh, de se organizar? Sim, recupera essa capacidade do corpo de funcionar, no caso. uhum, Porque ele pode ter perdido, pode ter ficado comprometido quando você teve alguma coisa. Pode ser emocional a causa? Pode, mas pode ser física também. uhum. Então pode tratar dor de cabeça, constipação, pode tratar a parte respiratória, Refluxo. refluxo. Refluxo pode tratar várias coisas, como dores articulares também, musculares e Aham. articulares também pode melhorar muito com a osteopatia. "Ah, mas a micro não melhora a mesma co não faz a mesma coisa?" É assim, o objetivo é o mesmo, ela ajuda a tratar isso Uhum, também. Mas de formas diferentes. Então eu posso tomar, o mesmo remédio, posso tomar 2 remédios diferentes que o objetivo seja o mesmo, entendeu. uhum. Então ela vai trabalhar. Mas a micro ela é mais voltada para o trauma, entendeu. Para tratar a memória, o impacto que aquilo gerou no organismo e que fez com que ele alterasse todo a parte, metabólica, a parte endócrina, então ela consegue recuperar E, isso. a gente falando em termos de estrutura, as pessoas às vezes negligenciam essa questão não existe uma postura ideal, Uhum, mas existe uma organização postural ideal, uhum, né. Hoje com excesso de uso de celulares e uhum, tablets, enfim, as pessoas estão ficando com o pescoço mais anteriorizado, né. uhum. Então assim, há uma desestrutura articular. Com isso, você desestrutura, tira do eixo várias coisas dentro de você. Por exemplo, a nossa cabeça, ela tem 5 quilos na posição
reta, né, dentro de um padrão ideal. A cada ângulo que ela muda, ela aumenta, podendo pesar até 60 quilos, sabe aqueles senhorzinhos que já estão assim? Então, isso para a coluna deles é como que fosse 60 quilos. Aí você imagina para a parte interna, né, onde os seus órgãos estão, apoiados e eles precisam de espaço para funcionar. Então, talvez a pessoa que tenha, por exemplo, a questão do refluxo, ela pode ser uma pessoa que está desorganizada estruturalmente. Então, ela está sempre apertando esôfago, estômago, né? Ela está sempre para frente. Então, é uma pessoa que tende a ter ou queimação, ou azia, ou refluxo. Então, quando esse corpo ele é colocado novamente na posição ideal e os órgãos funcionam, ele tem mais, ele trabalha da forma ideal, né? Eu dentro de uma das minhas especialidades dentro da educação física é com o movimento natural. Uhum. Então eu uso muito o rastejar, o engatinhar, o se pendurar, que é a braquiação, a quadrupedia, que é andar de 4 apoios, trazendo de novo essa capacidade do corpo de se reorganizar, Uhum. porque nós somos uma estrutura extremamente complexa, né, a nossa coluna ela é toda articulada, né, é osso, a cartilagem, osso, cartilagem, porque ela precisa torcer, ela precisa girar. Só que a maioria das pessoas hoje está só no movimento de flexão e extensão. Uhum. E às vezes você vai pegar uma bolsa, tipo, atrás do carro, você faz uma lesão de ombro, você faz uma lesão na coluna, porque você está perdendo essa capacidade de função, né. Então eu acho, e acredito muito na questão da organização postural, e aí você traz benefícios para várias outras coisas do seu corpo. Gente, eu preciso também falar para vocês da Brisa, que é a sua loja de roupa feminina. Ela vem trazer para você elegância, autonomia, autoridade, autoconhecimento. Ela extrai de você o seu melhor. A Brisa tem essa capacidade. Junto com a Simone é uma pessoa incrível que ela vai estar lá para te ajudar, para te ensinar a organizar as peças, o que combina com o quê, e você sai de lá realmente se sentindo linda, com looks maravilhosos que só a Brisa tem, e eu quero agradecer, hoje eu estou toda vestida da Brisa. Brisa, muito obrigada pela sua parceria, e nós temos também a Arcos Training, que é o novo conceito de atividade física aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o pessoal do Éder, o Éder que coordena a Arcos Training, que tem uma visão diferenciada também da conexão e do cuidado do corpo. Então, eles não cuidam somente da parte física, mas também tem a parte de autocuidado, da parte emocional. Então, a Arcos Training, ela vem para realmente revolucionar as academias e esse mercado de treinamento físico com um olhar mais profundo na individualidade de cada um. Fica aqui meu agradecimento à Arcos Training. Tainá, a gente um pouco antes de começar, Uhum. né, eu perguntei para você o porquê que você tinha escolhido a fisioterapia, né, e você tinha me falado, que você quis resolver algumas coisas em você e falou também a questão da acupuntura. Uhum. Então você sempre teve esse olhar de cuidado, você sempre gostou de cuidar das pessoas, assim, de trazer saúde mesmo, assim, plenitude para elas? Então, eu sempre vi o corpo como um todo, né, então essa parte de olhar, tipo: "Ah, eu tô com uma dor no joelho, é só no joelho? Eu tô com uma dor no ombro", tipo, nunca fez muito sentido pra mim, desde a época da universidade. Então, quando eu quis fazer acupuntura, eu tinha sido paciente, tinha melhorado, Uhum. como todas as técnicas que eu trabalho hoje, eu cheguei a fazer ser paciente primeiro, e eu gostei muito, eu falei: "Nossa, eu quero fazer isso, é muito legal". Melhora muito. E aí foi que eu entrei na universidade na faculdade de fisioterapia. Eh, quando eu fui começando o curso, eu já ti os meus professores, eles já tinham essa visão de olhar o corpo como um todo. Desde o primeiro ano a gente já tinha isso. Então, foi uma formação que me contribuiu para esse olhar. Então eu já tinha professores que tinham algumas formações, que trabalhavam o todo, e eles já iam passando isso nos anos que a gente ia nas disciplinas que a gente ia trabalhando.
E então isso já o meu olhar já era diferenciado pelo papel que eles tiveram na minha formação. E aí conforme eu ia participando de congresso, palestras, e lá onde eu formei tinha muito essa oportunidade de ver coisas diferentes, técnicas diferentes, eu falei: "Nossa, eu quero fazer isso, eu estou interessada nisso". Foi quando eu fui abrindo o meu olhar. Então na universidade, no final da universidade eu já comecei a formação de osteopatia. Então, já saí de lá com uma visão diferente do que eu queria trabalhar. Que legal. E é E existe uma idade ideal para a gente buscar a microfisioterapia? não, eu atendo hoje desde recém-nascidos. Eu tô até com uma paciente que ela tá para ganhar neném qualquer dia desses, a qualquer momento, e ela já falou: "Ai, assim que nascer eu já vou trazer ela aqui", e eu atendi o primeiro filho dela, então ela Que já legal. eu já atendo ela antes dela ganhar neném, o primeiro, e ela trouxe o bebê, agora já vai trazer o segundo. Então assim, desde recém-nascidos até idosos, porque você pode prevenir e tratar. Então não tem idade para você fazer nenhuma das terapias que eu trabalho, inclusive a osteopatia também, você pode tratar desde recém-nascidos. Uhum. E quem trata primeiro, a criança ou a família? Então, a realidade no consultório eles trazem primeiro a criança, mas o ideal é que seja os pais primeiro, entendeu. Então, às vezes, eles trazem por anos a criança certinho, não falta nenhuma sessão, mas eles não vêm, muitas vezes. Aham. Porque, você olhar para aquilo que às vezes te incomoda, saber que tem uma frase que eu gosto que fala assim, que a criança se você olha para a criança, você não vai achar a solução. Você tem que olhar para os pais, que é ali que está a solução do problema, do que está acontecendo, porque a criança ela só responde àquele ambiente que ela vive, né. Claro que ela tem as demandas dela, Uhum. mas normalmente são ambientais. Ah, então primeiro a gente trata a raiz para depois tratar o fruto. Uhum. Pelo menos deveria Deveria ser ser assim. isso, porque aí o que que acontece, você vai, tratar o que a gente tá é a mesma coisa de eu tratar uma dor no ombro, sem olhar para todo o contexto do corpo que o paciente às vezes tem o intestino não funciona bem, ele não consegue fazer uma atividade física porque ele tem falta de ar, ele tem dor de cabeça, dorme mal. Então se você não olhar todo o contexto e olhar só para a dor, o paciente nunca vai melhorar. Pessoas que têm fibromialgia, a micro Ajuda bastante. é. Até porque hoje a medicina trata a fibromialgia como uma patologia psiquiátrica, né, o tratamento não assim, um fundo emocional naquilo, né, então muitos dos medicamentos são antidepressivos, ansiolíticos, depende do médico, da conduta, né, que o passar, então tem um fator emocional muito importante, e a micro consegue ajudar o paciente Enten também. entendi. E o resultado nas crianças, assim, porque eu acredito que quando a gente fala sobre filhos, né, as mães vão me entender e eu já expus para você, eu tenho 2 que são muito enérgicos, né, mas eles choram demais e grita. Meu Deus, meu filho ama gritar. Você já percebeu que eu falo bem baixinho, né. Então, para as mães, assim, que estão passando por, eh como que uma mãe identificar que talvez a microfisioterapia possa fazer sentido para esse filho? Tá. Eu dei o exemplo inicial para você da timidez, né, Uhum. chega muito no consultório às vezes: "Ah, ele é muito tímido, ele não consegue fazer nada". Você não muda a personalidade da criança, aquilo que é dela, né, A essência. é a essência, o temperamento dela você não vai alterar. Mas você consegue melhorar aquilo que está atrapalhando ela no desempenho escolar, no desempenho social, no desempenho familiar, isso você consegue melhorar. Então a gente não vai mudar as características da criança, mas a gente consegue ajudar a regular aquilo que está em Os desequilíbrio, comportamentos. o que está em excesso. Então Uhum, a mãe sabe o que está dentro da normalidade e o que está em excesso, o que está uhum. incomodando. E aí sim a gente vai olhar. Aí a gente vai olhar para a criança, para tratar, e também as expectativas que aquele pai e aquela mãe têm em relação ao comportamento da criança, para ver se é real ou irreal. Entendi. Porque uma criança ela vai oferecer a condição que ela tem de desenvolvimento neurológico. Porque hoje as crianças elas estão tendo tantos diagnósticos, né, tipo de hiperatividade, de TH, de TDAH, de transtorno de déficit de atenção. Então, esses casos, assim, de crianças que têm esses diagnósticos, até mesmo TEA, a microfisioterapia ajuda neles também. Sim, ajuda a tratar. Claro que você não vai usar
Só a micro como tratamento desses transtornos. Uhum. Muitas vezes o médico vai passar o uso de algum medicamento, vai usar, no caso do TEA, vai utilizar de outras terapias, como o ABA e inúmeras outras terapias que os pacientes fazem, mas a micro pode ajudar, um tratamento complementar nesses quadros, mas pode auxiliar bastante. Entendi. Eu preciso agradecer também a Sacra, que é a sua agência de comunicação e marketing. A Sacra, que é a responsável por tudo que acontece aqui, fica também o meu muito obrigada. Tainá, se você pudesse resumir a microfisioterapia para quem nos escuta, como seria? É assim, todo dia acontece situações, vou falar a explicação que eu dou no consultório. Podem ser em excesso, né, um pouquinho cada dia, ou uma sobrecarga se eu não estou esperando e acontece alguma coisa. O corpo ele consegue lidar com isso. Quando ele chega a um ponto que ele não consegue, essa informação vai ficar armazenada no seu corpo. E a micro vem para isso, através de toques manuais, ela é uma técnica de terapia manual, ela vai mostrar para o corpo aonde entrou essa agressão para que ele consiga encontrar o equilíbrio, para ele conseguir se organizar novamente. Então, é uma técnica de terapia manual, na qual o corpo vai conseguir tratar aquilo que foi agressivo para ele, não conseguiu reagir naquele momento que teve o impacto. Que legal. Lembrando que o impacto pode ser desde o período gestacional. Então, a pessoa passa por situações desde que ela está na barriga da mãe. E aí isso vai influenciar até na vida adulta. Legal. Porque a gente não nasce com o nosso mindset zerado, né. A Não. gente nasce com vários registros, né, de geracionais e não só de pai e mãe, né, mas tem toda uma galera antes disso até que a gente chegue, então a gente carrega esses registros emocionais também, e talvez eles nos impeçam de viver a verdadeira saúde, que é a plenitude, né, Uhum. aquela alegria plena, aquela felicidade, aquela vontade de querer mais, né, de estar sempre alegre, de estar sempre disposto, porque eu converso com pessoas assim, eu percebo que, na fala delas, que tipo o dia a dia é difícil, não, tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é desafiador, tudo é cansativo, tudo é demais, e eu acredito que não é. Eu acredito de verdade que nós temos que viver, nessa paz que excede todo o entendimento mesmo, né, tendo clareza de que são 2 momentos na nossa vida que eles não existem, que é o passado e que é o futuro, acabou. Eles não existem mais, eles têm registros. E o que existe realmente é o hoje, é o aqui e o agora. Mas tem muitas pessoas que elas não vivem, elas sobrevivem. Por quê? Ou elas estão enraizadas no que aconteceu, ou elas estão extremamente preocupadas com o que está por vir, e o aqui e o agora fica um caos. Então, por isso você pode achar que tudo é difícil, que tudo é pesado, que tudo é um fardo, mas não é. A Bíblia fala: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei", né. Então nós precisamos entregar essa carga que não é nossa, a quem é responsável, que é o nosso Criador, né. Existe uma pessoa, né, que é Jesus, que já levou sobre si essas cargas, essas dores, esses problemas, para que realmente aqui na terra a gente desfrute o reino de Deus. E o reino de Deus ele é leve, ele tem que ser leve. E buscar pessoas que vai nos trazer esse tipo de leveza, porque tem gente que já está tão acostumada a ter uma vida sobrecarregada ou de ansiedade que fala: "Ah não, eu sou assim", aquela síndrome de Gabriela, né, "Eu Uhum. nasci assim, eu morri assim", mas não é uma verdade. Então que as pessoas hoje foi muito bom te ouvir e aprender e saber o que é a microfisioterapia, né, então ao invés de buscar, médicos, remédios, outras coisas, ou ficar numa tristeza ou angústia ou preocupação profunda, buscar uma pessoa que desenvolva uma técnica de fisioterapia para nos mostrar esses registros, né, Tainá. E você, como que é esse toque, assim? Às vezes a gente vai nos lugares e fala assim: "Gente, você tem olho na mão", né, tipo, é bem pontual, na primeira sessão você já acha esse caminho ou você faz a massagem no corpo todo até que você sente? Como que é? Tem, tipo nó, como é que é? É assim, a micro ela é baseada na embriologia. Então, quando que a gente estuda embriologia? É na escola, bem superficial. A gente estuda os tecidos endodérmico, mesodérmico, ectodérmico, muito superficial na escola.
Quando esse só que é uma matéria muito mais profunda, e aí Uhum, eles utilizaram a embriologia para criar mapas. Então a gente usa roteiros para poder palpar o paciente, não é aleatório, não sai tocando em pontos, que eu achei que tinha. Só que como eu percebo, o corpo tem tensões, e eu percebo essas tensões. Claro que: uhum, "Ah, mas como que você sente?" Prática, já faz mais de 15 anos que eu trabalho com essas técnicas, uhum. sutis, então você vai desenvolvendo, prática naquilo, então você vai percebendo quando o corpo tem uma tensão. E aí essa tensão que a gente consegue saber se tem bloqueio ou não. E E aí quando você acha esse bloqueio? a gente vai estimular em pontos adequados para que esse bloqueio libere, para que ele relaxe e eu percebo na mão se liberou ou não. E a pessoa também tem essa consciência? Ela também sente ou às vezes para ela é imperceptível? Alguns pacientes, poucos, percebem, a maioria não. Alguns percebem assim, às vezes eu tô liberando determinada coisa, determinado ponto que eu não tô falando nada pra ele, ele fala: "Nossa, eu senti tal coisa no corpo". Então "Ah, lembrei de tal coisa", naquele momento que foi feita a liberação. Então que pessoas que têm mais percepção corporal acabam relatando durante a sessão, mas não é comum, tá. Ela vai Uhum. perceber uma melhora com o passar dos dias. Ô Tainá, e você falou que, a microfisioterapia ela age no sistema neurológico? A gente trabalha o sistema nervoso, aham. Hum, Porque como a pele é o maior órgão do corpo humano e nela tem muitos sensor receptores, quando você toca, você está estimulando o sistema nervoso para ele mandar uma informação. E aí, é a partir daquela informação que ele vai ter uma organização, que aí ele vai influenciar nos demais tecidos, uhum. entendeu? Mas é E o através disso. toque é um dos nossos 5 sentidos, né, Sim. o tato. Uhum. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Você acredita que isso vem de algum bloqueio? Pode sim. Na verdade, assim, nós temos, tem pessoas que têm as linguagens do amor, né, Uhum, tem pessoas que vão gostar mais do toque, vão ter mais facilidade com contato físico, outras não. São uhum. características, da pessoa. Mas quando a pessoa não tem talvez uma aversão ao toque ou não gosta de ser tocada, aí sim pode ter uma situação traumática, desde o período gestacional. Então pode ser como ela foi concebida, como que foi essa gestação, o que que aconteceu. Então tem todo um contexto para se olhar por que que ela talvez ela não recebeu esse toque na infância, ela não sabe como que é. Então, Entendi. às vezes pode ter agressões, você não sabe se esse toque não foi uma agressão lá atrás, entendeu? Então se ela não foi agredida pelo pai, pela mãe ou por outra pessoa. Então tem vários contextos a se olhar. Então assim, não existe receita de bolo nessas técnicas, existe o indivíduo e a história que ele carrega. Então ele pode ter uma sensação, vou dar um exemplo, de abandono, mas ele nunca ter sido abandonado, mas a mãe trabalhava tanto que não tinha tempo para ele. Então é mais a percepção do ambiente que o olhar que a pessoa tem, do que realmente do que ela De fato de é. fato é. Então, às vezes, você encontra uma situação na criança ou no próprio adulto que realmente não foi daquele jeito, mas foi o olhar dela e diante daquilo que aconteceu. E quanto tempo dura uma sessão de micro? Em média, 1 hora. Desde a avaliação que a gente faz e já o tratamento. Então, normalmente Uhum. a sessão dura em média 1 hora. Que legal. Tainá, e como que a gente te encontra? A sua profissão, Uhum. pelo visto, é só presencial, né, Isso, você não tem como ter isso. atendimento online. Não, não. E aqui em Campo Grande, então, como que as pessoas te encontram? Seu consultório, seu telefone, suas redes sociais? Então, eu tenho um consultório ali na rua Pedro Celestino com a Rachid Nedre, um prédio novo, que é mais novo que abriu, eu tô lá faz um ano, nesse espaço, né. Mas já tenho consultório desde 2010. E eu tenho rede social, no Instagram você me encontra Tainá Vareschi, e lá tem o contato para agendamento, as informações sobre o tratamento, Faz tudo pelo Instagram. tudo pelo Instagram, porque aí de lá é direcionado para o WhatsApp. Que legal. Tainá, eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom te ouvir, aprender com você e saber, que a microfisioterapia
é um canal, assim, para libertar realmente a vida das pessoas, que tem gente que acha que não quer buscar, sei lá, uma terapia, não quer buscar uma psicoterapia, alguma coisa, e saber que a microfisioterapia também pode liberar e libertar a vida das pessoas, assim, numa única sessão, pelo menos a pessoa entender, ter um norte, né, do que ela deve fazer, o que ela precisa mudar na vida dela para que realmente ela viva na plenitude. E muito obrigada por ter tirado esse tempo para vir aqui e nos ensinar. Eu com certeza eu marcarei uma sessão de microfisioterapia para mim e depois para as minhas crianças, porque fez muito sentido para mim saber que, existe essa técnica, existe esse olhar mais profundo, né, que nós somos desde o ventre da nossa mãe, então tem muitas coisas que às vezes a gente repete no automático sem nem saber, né, porque eu tenho esse tipo de atitude, e ter tido esse entendimento hoje com você foi muito bom. Fica aqui meu muito obrigada. E se você tiver algo para falar para os nossos, ouvintes, eu costumo fazer uma pergunta, Uhum. que se essa mensagem chegasse para absolutamente todas os povos, em todas as línguas, para toda a nação, traduzido em todos os meios de comunicação, que recado você deixaria para quem nos escuta? Eu primeiro queria agradecer o convite de estar aqui, foi muito legal, primeira vez que eu vim num podcast. Achei muito legal. E eu queria dizer, assim, que a gente consegue levar uma vida mais leve. É possível melhorar, é possível evoluir, né, depende de cada um querer essa mudança, né. Então, assim, se você puder buscar ajuda, independente da ajuda que você buscar, é importante, a gente precisa do outro. Então eu sempre falo assim: "Ai", às vezes a pessoa pergunta: "Ai, mas você se atende?". Não, eu não me atendo, eu tenho colegas que me atendem, porque a gente precisa do outro para se curar. Então, Sim. o que eu indi eu se eu puder falar para todo mundo, busquem ajuda. Todo mundo, ninguém consegue viver sozinho, a gente vive numa Uhum. comunidade, então a gente precisa do outro para se ajudar. Uau, muito obrigada. E eu quero agradecer a sua audiência e pedir para você se inscrever no nosso canal, é só clicar nesse link que está aqui aparecendo na sua tela. Não se esqueça de ativar o sininho e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Não é treino, é o reino de Deus. Até lá.